Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre A Fantástica Fábrica de Chocolate, a versão de 2005 dirigida pelo Tim Burton. Eu já publiquei aqui no canal a crítica do filme de 1971, vou deixar a recomendação na descrição desse vídeo, em que eu falei sobre o contexto do lançamento na época. Não consegue uma boa repercussão de bilheteria, passa por problemas, mas posteriormente tem uma grande popularidade com a televisão. E a Warner é fundamental porque ela pega os direitos na época. Então a versão do Mel Stewart com o Gene Wilder como Willy Wonka, ela acaba se tornando um porto seguro, por exemplo, para as redes de TV que acabam repetindo diversas vezes o filme nos mais variados países do mundo. Se torna essa grande opção de entretenimento familiar também. Desde a década de 90, a Warner tinha a ideia de fazer mais uma adaptação. E o diferencial seria o seguinte: por conta da popularidade do filme anterior, a nova versão teria preferência do estúdio, teria um grande orçamento e teria um grande impacto, ou seja, seria posicionada desde o começo como prioridade. Só que ainda nos anos 90 existia um empecilho, e esse empecilho era a família do Roald Dahl, o autor da obra original do livro, que eu recomendo também, é um livro muito interessante. A família queria ter controle criativo, a família exigia também ter uma participação na produção desse filme. A Warner demorou bastante tempo para concordar com todos os termos e o projeto, que seria lançado nos anos 90, acaba se tornando um inferno de desenvolvimento com diferentes diretores, roteiristas e estrelas. Em um momento, por exemplo, a família do Roald Dahl começa a especular o nome do Ang Lee como diretor e Nicolas Cage como protagonista, e existem muitas curiosidades desse período, especialmente do começo dos anos 2000, quando A Fantástica Fábrica de Chocolate está em pré-produção. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande do que a família desejava, e lembre-se, a família tinha controle criativo com o que a Warner queria. A Warner, em um determinado momento, queria o Jim Carrey como protagonista e a família, por exemplo, não aceitava. Nas raras vezes que eles concordaram, eles queriam o Scorsese como diretor. O Scorsese ele até tem um envolvimento inicial muito curto e depois sai da produção para fazer O Aviador. A família e a Warner também concordaram com o Scott Frank como roteirista. Ele trabalha na primeira versão do roteiro e depois abandona o projeto. E aí só em 2003 que surgiu o nome perfeito, depois de várias discordâncias de nomes especulados, que era o nome do Tim Burton. E aí vem Tim Burton como diretor e Johnny Depp como protagonista. Para fechar essa parte de contextualização e curiosidades, recentemente o The Rock publicou no Instagram que ele foi considerado também para viver o Willy Wonka e que ele foi abordado pelo Tim Burton. Ele seria o plano B, caso o Johnny Depp não fechasse o contrato. E aí eu começo a imaginar, já pensou uma Fantástica Fábrica de Chocolate dirigida pelo Scorsese, ou tendo como protagonista nomes como Nicolas Cage, ou mesmo o The Rock? São histórias curiosas. Mas fechando no caso do Tim Burton, existiam grandes diferenciais não só pela filmografia dele, claro, premiada, reconhecida, mas também pelo que ele pensava do longa de 71. O Roald Dahl, por exemplo, não gostava do filme de 71, e o Tim Burton também acabou falando que não era um grande fã. Isso para a família soa como música, porque a família queria esse filme ruptura também. A família queria esse filme com uma abordagem mais familiar, quem sabe, mas tudo bem explicado. Isso atinge não só a fábrica, mas também a personalidade do Wonka. E assim, eu acredito que você pode pegar como parâmetro para análise a estética já consolidada do Tim Burton, notar que existe um referencial para as cores vivas, tão atraentes no longa anterior, e que aqui nesse filme de 2005 elas são articuladas de uma outra maneira. Quem sabe é uma memória versus a situação da fábrica no contexto de desenvolvimento. Quando você faz uma nova versão promovendo apenas a adaptação do texto original, que essa é a ideia, não existe todo esse peso simbólico. Só que aí também tem que ser considerado que o público vai pegar como referencial o filme anterior, porque é uma versão, querendo ou não, consagrada. Tudo bem que graças à popularidade na TV, mas era consagrada. Era uma versão extremamente popular. No meu caso, se tivesse que comparar, eu prefiro muito mais o filme de 71. Reconheço algumas questões em que o Burton avança quanto à história de fundo, nessa necessidade de deixar tudo bem explicado, mas o Wonka do Gene Wilder, para mim, é incomparável. Johnny Depp tá bem aqui, só que existe uma limitação na personalidade do Wonka que eu acho que acaba sendo prejudicial para o filme. 5 bilhetes dourados para visitar a fábrica de Willy Wonka, interpretado por Johnny Depp, são colocados nas barras de chocolate da companhia, causando enorme repercussão mundial.
Charlie Bucket, interpretado por Freddie Highmore, é um garoto pobre que acaba conseguindo um desses ingressos e explora junto do seu avô, interpretado por David Kelly, a fantástica fábrica com estranhos desafios e lições. Vamos à principal questão que ela acaba gerando essa ruptura permanente para colocar essa versão de 2005 como uma nova adaptação em que praticamente o Burton diz assim: você até pode pegar o filme de 71, só que eu, como diretor, não recomendo fazer isso, porque a estrutura da personalidade do Wonka, ela é completamente diferente. No filme do Mel Stuart existe essa visão do Willy Wonka em que você pode considerar, como eu falei na crítica anterior, até mesmo a visão do Willy Wonka como sociopata. Aqui, na versão de 2005, tá tudo bem explicado. E por mais que o Burton acabe trazendo elementos sombrios também, como a própria passagem da reabertura da fábrica, existe o porquê que o Wonka do Johnny Depp é daquele jeito. A experiência traumática que envolve o seu pai, Wilbur, interpretado por Christopher Lee, com a restrição aos doces e a rígida criação durante a infância que criam vários problemas depois. Quando a Warner pensou em revitalizar a franquia Fantástica Fábrica de Chocolate no começo dos anos 2000, eles planejavam produtos, chocolates, games que realmente foram lançados na época do filme e também um musical na Broadway. Levando isso em conta, eu não gosto tanto assim do trabalho do Danny Elfman nesse filme aqui. Eu penso que não existe uma canção da versão de 2005 que é aquela canção que você vai ficar com ela na cabeça. E isso seria um referencial até para os Oompa Loompas, o que não acontece. Tudo bem que o trabalho do figurino é muito bom, mas para o dinheiro e para o investimento que a Warner tinha capacidade de fazer no período, para essa superprodução, eu penso que deixa bastante a desejar, porque você tem anteriormente um filme barato com efeitos práticos e uma superficialidade na medida em que todos os cenários da versão de 2005 precisam de complementos gráficos a todo momento. E aí o que era uma fantástica fábrica vibrante e também misteriosa fica nessa estética do Tim Burton, só que aí sem o mesmo caráter sombrio, tirando uma que outra menção. Por quê? Bom, porque aí na interferência da família não podia ter espaço para dúvida alguma, diferentemente da versão de 71. Você tinha que lidar com o destino das crianças, para onde elas foram, a saída das crianças, um pouquinho da personalidade de cada uma delas. E o que prova isso é a adição do Dr. Wonka, o pai, do Willy Wonka, que eu considero absolutamente descartável. É meio que para deixar a seguinte explicação: olha, você tinha dúvida sobre a personalidade do Wonka? Tá aqui o porquê. O Burton adicionou toda uma história de fundo para mostrar sobre um trauma e como isso é aplicado no cotidiano. Os Oompa Loompas são fundamentais para a narrativa, e a decisão em 2005 foi de dar destaque total para o ator Deep Roy e fazer clones digitais dele, o que entra na lista de pontos conceituais interessantes, mas que ficam artificiais na fábrica. Algumas piadas até funcionam bem, especialmente no final, mas no geral me parece que é mais uma decisão de controle de custo forçado. Infelizmente, sempre que eu acabo revisitando esse filme, eu acho mais e mais problemas. Eu tenho um conflito permanente, por exemplo, com a adição do Dr. Wonka, que é absolutamente descartável, só que precisa estar ali para dar o porquê que o Wonka é daquele jeito. Por que o Johnny Depp tá naquela forma, as rupturas, os traumas do passado. Mesmo com limitações do texto, e aí eu não gosto nada, por exemplo, do epílogo, que é proposto nesse filme como uma grande lição familiar, eu penso que o trabalho do Johnny Depp é bom e o principal destaque aqui é para o figurino. Mas para a versão de 2005 de A Fantástica Fábrica de Chocolate, eu dou nota 5. Eu mais uma vez deixo a recomendação para quem não conhece do livro do Roald Dahl, que é muito bom, a versão de 71, consagrada pela popularidade, e essa versão de 2005 que, pelo que eu vi nos comentários do vídeo anterior, tem muitos fãs também. Não sou um desses fãs, mas assim, são abordagens diferentes. Quando você tem uma versão já que é consagrada, como a versão de 71, é claro que você vai usar os referenciais e o Tim Burton sabia muito bem disso na época. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!